Saiu o vídeo novo do canal Peleja e eu já vou falar que a gente vai assistir aqui, porque eu amo este canal, beleza? O fim do monopólio da Globo finalmente explicado. Vídeo novo do canal Peleja. Autoriza o árbitro. Ao vivo aqui na Casa TV. No jeito Paramount Plus. Aqui no Prime Video, bola em jogo. O campo do SBT. Na tela do Desimpedidos. Ligado nos canais ESPN e Disney Plus. O SBT traz pra você a Copa Sul-Americana. Você que se liga na Globo. Falamos ao vivo da Arena Palmeiras. Ufa, achei que não ia acabar mais. Você com certeza já teve que explicar para os seus pais ou avós como eles poderiam encontrar o jogo do dia. Que pariu todo santo dia. Isso quando você mesmo não ficou confuso com a quantidade de canais e plataformas diferentes. Em 2025, pela primeira vez em 3 décadas, outra emissora comprou os direitos de transmissão do brasileiro para a TV aberta. E os torcedores também vão poder assistir alguns jogos no YouTube e no Prime Video, reforçando o movimento de transformação na forma de consumir futebol. O mercado das transmissões está em expansão, com muita gente nova interessada na grana e na visibilidade que ele gera. Mas afinal, as novas possibilidades estão deixando o futebol mais acessível e democratizado? Ou nunca foi tão difícil e confuso assistir um jogo? As opiniões estão divididas e as respostas ainda são muito incertas. Tá. Pinto a pinto. A guerra pelo futebol na TV. Até muito pouco tempo atrás, você sabia exatamente em qual canal colocar para assistir os jogos das principais competições. Mas essa relação mudou numa velocidade que chama atenção. Enquanto outros estaduais... Pior que é mesmo. Quarta-feira, 9 horas da noite, Globo. Domingo, 4 horas da tarde, Globo. Não é isso? Premiere. Futebol internacional. Pingava numa ESPN. Ah, mas se for uma final de Champions, aí é na Globo. Pô, geral já tinha decorado isso. Estaduais quase caem no esquecimento. Só no Campeonato Paulista de 2025, entre TV aberta, fechada, YouTube e plataformas de streaming, foram 8 opções diferentes, revelando uma corrida pelos direitos de transmissão dos campeonatos com mais audiência, algo que tende a se repetir nos próximos anos. Essas transmissões pulverizadas, que é um termo que está sendo usado atualmente para definir a variedade de plataformas e formatos em que os jogos são transmitidos, fazem parte de uma dinâmica que está rolando no mundo todo, mas que no Brasil tem umas características específicas que se ligam às contradições da nossa realidade e, é claro, à Rede Globo de televisão. Olha aí, olha ela aí. O Brasil inteiro está na Globo. É por isso que em todo o Brasil, de cada 10 televisores ligados, 7 estão na Globo. Tá maluco, mano, como é que pode essa? Rede Globo, Brasil e você, tudo a ver. Foi lá pra década de 80 que as transmissões de futebol realmente ganharam relevância. No Tá lá sempre o Vascão na cena do crime metendo gol. O Vasco é muito... período em que a TV já tinha se estabelecido no Brasil como o veículo mais importante da nossa indústria cultural, alcançando 90 milhões de espectadores e atraindo o mercado publicitário, o futebol também passava por transformações econômicas. É nesse contexto que surge o Clube dos 13, criado para defender os interesses comerciais dos considerados maiores clubes do país naquele momento e negociar os direitos de transmissão. A Globo estava começando a dar mais atenção ao futebol, e a nova relação com o Clube dos 13 favoreceu a emissora por décadas, permitindo a dominação dela na TV aberta e na TV fechada com o lançamento da Globosat. Chegou ao Brasil um novo conceito de entretenimento, informação e lazer. A TV por assinatura via satélite. É a Globosat. Entre processos, disputas políticas e tretas com a concorrência, a Globo saiu vitoriosa e conseguiu renovar a cessão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para TVs aberta e fechada com exclusividade a partir de 1998, junto com os E tava lá o Vasco sendo campeão. Bizarro. Mano, gente, eu peço desculpa pra vocês por ter que ficar fazendo esse tipo de alusão o tempo todo. Mas, gente, é um time que você não consegue medir o tamanho de tão grande que é. Assustador. direitos para o serviço de Eu parei, prometo que eu vou parar. pay-per-view do Premiere, que ainda dava seus primeiros passos. A Lei Pelé, também de 98, que definia que os direitos de transmissão precisavam ser negociados com os 2 clubes envolvidos nos jogos, também acabava favorecendo a Globo, já que fechar contrato com alguns clubes meio que forçava os outros a assinarem também. Era isso ou ficar sem transmissão. Foi aí que surgiu a grande dominação da Globo no futebol, que aos poucos foi incorporando outras competições e é constantemente chamada de monopólio pelos torcedores na internet. Na TV aberta, além do Brasileirão,
os principais estaduais, a Libertadores e Copa do Brasil, sempre estariam nas telas do maior conglomerado de mídia da América Latina. Enquanto na TV fechada, o Sport TV dividia alguns direitos com canais como ESPN e Fox. Mas quem lembra do Campeonato Brasileiro de 2019 tem na memória a confusão que saía na imprensa toda semana. Por questões de contratos e batalhas judiciais, alguns jogos ficaram sem transmissão na TV. A maioria deles do Atlético Paranaense, que não assinou... Muda nada pra gente, né? Ninguém quer assistir essa bomba. Calma. Todo respeito aí aos torcedores do grande Atlético Paranaense. Contrato... Sempre tem um ou dois na live aí. Calma. Moleque, aí hoje eu tô escroto demais. Hoje eu tô um cara ruim, mano. Eu não quero nem... Acho que eu vou fechar a live, porque é um dia forte pra ser cancelado. Do pay-per-view com a Globo. Os motivos dos apagões começaram alguns anos antes. Em 2015, quando o Esporte Interativo foi comprado pelo Grupo Turner e com a grana dessa nova realidade decidiu disputar os direitos de transmissão do Brasileirão para TV fechada por ciclo de... Olha ele, como é que tava, filho? Olha lá! De 2019 e 2024 e assinou com 16 clubes. Hoje foi oficializada uma... Qual é, cara? Ai, irmão, vou te falar, se eu sou ele, eu meto um strike no peleja, filho. Tira a minha imagem daí, pelo amor de Deus. Ou troca. Olha aí, o homem teve um, como é que fala? Glow up. Melhorou. União que promete mexer com o mercado de mídia esportiva no Brasil. Turner Ele tava fofo, ele é fofo. e Esporte Interativo agora são um só time. Para contextualizar, direitos de TV aberta, TV fechada, que são os canais disponíveis na TV por assinatura, e pay-per-view, que é um serviço de conteúdos exclusivos comprados separadamente, passaram a ser negociados de maneira independente a partir de 2011, quando o Clube dos 13 deixou de existir e a Globo começou a fazer contratos paralelos com cada clube. Essa mudança permitiu que a concorrência fizesse propostas para plataformas específicas, como foi o caso da Turner, e é claro que essa movimentação Mais uma vez, Arlenda, tudo presente. foi seguida de polêmicas, com várias ações da Globo para dificultar a nova dinâmica. A emissora decidiu aplicar uma prática chamada de Diego Souza! redutores, anunciando que pagaria menos no contrato de TV aberta para os clubes que fecharam com o Esporte Interativo. Ah, Renato, mas pô, nesse lance o Rafael pegou o chute do Eder Luiz, beleza. Dito isso, 2-0 Vasco, um gol do Dedé de cabeça e um Diego Souza de peito, pô. Só aí, gente, esse jogo aqui ficou no bolso do Dedé, hein, primo? Neymar saindo puto de São Januário. Desculpa, gente. Eu volto a dizer, eu falei que ia parar, mas o vídeo só coloca o Vasco, pô. Vocês têm que me dar razão nisso. O vídeo só coloca o Vasco. Tem vários times no Brasil pra colocar. Ué. Para dificultar a nova dinâmica, a emissora decidiu aplicar uma prática chamada de redutores, anunciando que pagaria menos no contrato de TV aberta para os clubes que fecharam com o Esporte Interativo, que agora era a TNT na TV fechada. Para evitar essa perda de dinheiro, os clubes convenceram a TNT a adotar o famoso bloqueio de praças, que é quando uma emissora não transmite o jogo para o estádio do time mandante. Motivo, além da TV aberta, a Globo também tinha os direitos do pay-per-view. Então, se os torcedores do estado não tivessem a opção de ver o jogo pela TNT, eles eram obrigados a ver pelo Premiere. Garantindo essa audiência do Premiere, os redutores não seriam aplicados, mas a pressão continuou. Pouco tempo depois, a emissora entrou na justiça para impedir a TNT de transmitir jogos em que os clubes que assinaram com o Grupo Globo fossem visitantes. Não precisa ser gênio para falar alguma coisa tá errada. Santos e Palmeiras não passava pro estado de São Paulo. A gente tá vendo um mercado se alterar. Tava querendo ver Flamengo e Fluminense. Pô, onde que vai passar? Antes você ligava na Globo, né? A situação ficou tão insustentável. Pô, acontecendo, mano. A tropa só quer assistir um futebol, mano. Que pariu, mano. Eu não tenho onde assistir, né? Pau quebrando, ou tu vai ao estádio, ou tu, pô, acompanha na rádio. Que a TNT abandonou. Que isso, mano. Não estamos mais em 1950, não. Já estamos recente, 2021. Direitos do Brasileirão em 2021. Mas todo esse cenário já indicava mudanças. Com a lei do mandante, novas empresas entrando no mercado brasileiro e o fenômeno da internet. O consumo do futebol brasileiro estava entrando numa nova era. A cada ano que passa, a TV por assinatura perde relevância. Isso é uma realidade. Na verdade, a TV paga nunca foi muito acessível no Brasil e no seu auge absoluto alcançou cerca de 20 milhões de assinantes. Os pacotes do Premiere, que eram separados, eram vinculados a uma assinatura de TV até 2018, quando a plataforma completamente online e independente foi... Pô, mano, o Premiere era uma doideira, que tipo, tu assinava o Premiere, tu falava o clube que tu torcia, porque aí o clube que tu torce, pô, ganharia uma porcentagem de sei lá o que, vai tomar no... Quando o próprio Premiere surgiu em 1997, um pacote... Eu falei que eu ia parar. Aí bota aqui, mais uma data que eu...
com 74 jogos, custava R$200. Na época, um valor equivalente a mais de 100 ingressos para ver jogo no estádio. Aliás, por causa disso, muita gente cresceu vendo jogo em bares, não só porque era divertido, mas porque às vezes era a única forma de ter acesso. De qualquer jeito, a exclusividade e a variedade de conteúdos ainda atraíam assinantes para a TV, mesmo que fosse com a famosa prática de dividir pontos de sinal. Aquela história de uma pessoa pagar a TV por assinatura e várias pessoas... Tanto que teve um bagulho, mano, que tipo assim, eles fizeram uma mudança na lei pra que impedisse os bares e restaurantes de transmitir o jogo com um plano comum do Premiere, tá ligado? Tipo, existia um plano do Premiere que era pra você assinar e poder transmitir em bar, restaurante, esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, você pagava um plano comum, transmitia e enchia o teu restaurante com 200 a cabeça, tá ligado? Usarem ao mesmo tempo. Mas tudo mudou com a era do streaming. Oi, eu queria falar com você sobre o Netflix. É um novo e incrível serviço que permite assistir a filmes e séries ilimitados instantaneamente. Você pode assistir a Netflix no seu computador ou na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet. Uau, isso foi rápido. E o melhor, Netflix custa só R$15 por mês. Pensa que antes você tinha que comprar uma caixa de bombons, mas na verdade só queria comer 2 ou 3 chocolates que você realmente gostava, que geralmente eram esportes e alguns canais de entretenimento. Mas mesmo assim, tinha que pagar pelo resto dos bombons, aqueles outros 100 canais que você nunca ia assistir. O preço da caixa era definido a partir dos itens mais desejados, então as transmissões de futebol, por exemplo, sempre tiveram um peso maior. Com a popularização das plataformas de streaming, agora você podia comprar o seu chocolate preferido separadamente, na hora que quisesse, para comer do jeito que quisesse. O catálogo com muita coisa, no começo barato e sem propagandas, atraiu os consumidores e transformou o mercado. Aos poucos, essas plataformas que ganharam relevância... Mano, eu vou falar na boa. Eu sou consumidor de todas essas plataformas aí. Mas, mano, eu não sei por qual de motivo, pô, a Netflix, ela tem alguma coisa, mano, que você, mano, ela pode estar com um catálogo de merda comparado a várias outras. Mano, a mente já adaptou que ela é a 01, pô. Não sei se é por uma questão de layout, não sei se é por uma questão de costume. Eu não sei o que explica. Às vezes eu tô rolando a Netflix ali, eu não vejo nada de interessante. E aí eu vou pra uma Disney, um Paramount, que for, vejo um monte de coisa foda. E ainda assim na minha mente, mano, qual é a mais pica? Netflix. Qual é a mais pica? Netflix. Bizarro. Com conteúdo sob demanda, perceberam o grande tesouro que o futebol representava e passaram a investir em direitos de transmissões para atrair mais assinantes e espaços de publicidade em conteúdos ao vivo. Em 2024, pela primeira vez na história, a internet passou a TV aberta em investimentos publicitários. A pesquisa TIC Domicílios e os estudos do IBGE mostram números que também trazem reflexões sobre as formas de consumir futebol. A porcentagem de lares com TV no Brasil diminuiu, mas ainda é de 94%, alcançando uma parte significativa da população. Mano, eu sou suspeito, porque, tipo assim, eu sou um cara contraditório em relação a isso. Eu sou psicopata por TV. Tipo, se eu tô andando no shopping, mano, Giovana não deixa eu olhar pra nenhuma televisão, porque eu sou apaixonado por televisão. Tipo assim, dentre os eletrônicos é o que eu acho mais foda. Pô, moleque, se um dia eu tiver a condição de ter uma casa fodona e tal, mano, ela vai ter TV em tudo quanto é lugar. Eu acho TV muito pica. Agora, pergunta se eu assisto televisão. Tipo, televisão... Ah, vou botar aqui no SBT pra assistir algum bagulho. Pergunta, pô. Moleque, eu não assisto televisão, eu não sei qual foi o último dia que eu assisti televisão. Ah, mas aí você quer assistir uma reportagem. Beleza, eu procuro a reportagem específica que eu quero assistir no YouTube e vejo lá no canal da Record. Hoje eu tava vendo uma reportagem que saiu no canal da Record no YouTube. Tá ligado? Ah, mas aí por que você quer a televisão? Pô, mano, pra assistir jogo de futebol e tal. A grande maioria eu vou assistir pelo computador, porque muitos vão sem plataformas. Mas quando, pô, tá ligado? Pega um outro jogo assim e tal. Aí, pô, televisão, pô, assistir um filme, assistir uma série. Fora isso, mano, entendeu? Ao mesmo tempo, a TV se tornou o segundo dispositivo que os brasileiros mais usam para acessar a internet, justamente por causa das plataformas de streaming, que já estão presentes em mais de 40% das famílias e têm uma estimativa de 85 milhões de assinantes até 2028. Em 2021, a lei do mandante entrou em vigor, definindo que a partir daquele momento, os clubes mandantes poderiam negociar os direitos de transmissão das suas partidas de forma independente. Os clubes brasileiros estão livres de um monopólio que durou décadas.
Agora vão poder negociar os direitos de transmissão de partidas realizadas em casa com qualquer emissora ou serviço de streaming. É a lei do mandante que democratiza o futebol brasileiro. Essa lei meio que enfraqueceu o poder que a Globo tinha de forçar acordo com os clubes e abriu um espaço para os novos interessados. No mesmo ano, os clubes se organizaram para criar uma liga do futebol brasileiro e voltar... Pô, foda, mano, que o assunto é maneiro, mas os caras estão colocando lance de futebol, tá ligado? De fundo no vídeo. E aí, mano, eu tô me distraindo com uma lance, mano. Meio que enfraqueceu o poder que a Globo tinha de forçar acordo com os clubes e abriu um espaço para os novos interessados. No mesmo ano, os clubes se organizaram para criar uma liga do futebol brasileiro e voltar a negociar os direitos em conjunto para ganhar mais grana. Essa é a situação que a gente está hoje, cara. Diversas empresas, plataformas, empresas que são norte-americanas no geral e que estão vindo em peso aqui comprando as transmissões e inclusive agora se envolvendo em outros ramos do futebol também, como a SAFs, né, um caso que tem a ver com essas gigantes também dos Estados Unidos, e nas ligas que tentaram organizar o futebol brasileiro acabaram ficando só com a organização dos direitos de transmissão. E nós, como torcedores, na verdade, estamos cada vez mais vendidos nesse processo, sem ter como brigar para efetivamente fazer o nosso direito à informação, né, à comunicação se valer. A ideia de criar uma só entidade não deu certo pelas tretas entre os clubes que acabaram formando grupos diferentes, a Libra e a Liga Forte União, ambos apoiados por grandes empresas interessadas nesses lucros que a nova realidade podia gerar. Esses dois blocos negociaram os direitos do Brasileirão de forma separada, e no final, os dois acabaram assinando contratos com a Globo. Mas enquanto a Libra fechou um contrato único e exclusivo, um novo conjunto de fatores permitiu que a Liga Forte também assinasse com a Cazé TV, com o Prime Video e com a Record, quebrando aquele monopólio da TV aberta. Estamos sempre aqui. Nos anos anteriores, a Globo já tinha aberto Luiz Roberto é pica das galáxias. mão de alguns campeonatos, como o Carioca e a Libertadores, incentivando a expansão do mercado. As outras competições são cada vez mais disputadas por plataformas diferentes, e como mostra esse gráfico do Observatório das Transmissões de Futebol, a participação de atores internacionais só cresce. Para muitos torcedores, a quebra da dominação da Globo representa imediatamente um processo de democratização do futebol, mas essa ideia ainda enfrenta alguns dilemas. Inegavelmente, a configuração atual permite que existam mais opções, inclusive de transmissões gratuitas pela internet, mesmo que o Brasil ainda tenha uma parcela de... Mano, isso da Cazé TV pra mim, tipo, tu conseguir entrar, tipo assim, abrir o YouTube, pá, por exemplo, meu avô, ele abriu o YouTube já jogar na tela dele, que o jogo tá passando, ele clica em um botão e tá vendo o jogo de graça, pô, é do gente. Cuidados digitais na população. Gente que não tem acesso a uma internet de qualidade para ver um jogo. Se o povo tá cada vez mais afastado dos estádios por conta dos preços abusivos dos ingressos, assistir de casa é a única opção que resta para a maioria. Mas o preço pela quantidade de assinaturas necessárias para acompanhar todos os principais campeonatos também é caro, mesmo que seja mais acessível do que um pacote de pay-per-view há 10 anos. Quem é que tem condição de fazer isso hoje, né? Outra questão é a própria técnica que vai mudando e também as pessoas mais velhas, no geral, as pessoas que não dominam muito bem, né? Ficam também à mercê disso tudo. Hoje em dia, a pessoa tem que saber primeiro quem é que vai transmitir, para depois ela entender como é que faz para ela acessar essa plataforma, quanto é que paga. Então, eu diria que as coisas estão piorando, infelizmente. Nesse cenário de deixar as grandes empresas competirem, a gente só tende a perder. Então, acho que o primeiro lado que eu escolheria é o lado da regulamentação, que não é censura, né, vale dizer, mas é a gente abrir o jogo, abrir as cartas, né, em defesa, sobretudo, do direito à cultura. Para compensar os investimentos massivos feitos para conseguir direitos de transmissão, as plataformas também aumentaram os seus preços. Algumas proibiram o compartilhamento de senhas e passaram a oferecer pacotes mais populares com a condição de passar anúncios. Ao mesmo tempo, a pirataria continua sendo uma alternativa. E aí vai entrar nesse debate, né? E aí vai desde direito de transmissão a camisa oficial do clube para essas camisas réplica e tal. Por exemplo, vai ter um monte de gente que vai falar que a pirataria é coisa linda. Eu, particularmente, acho que é um problema absurdo, principalmente pro clube do teu coração, porque isso aí vai foder o teu clube. Porém, entretanto, todavia, ao mesmo tempo que eu acho um problemão, é muito justificável no momento que pra hoje o cara comprar uma camisa do time dele tem que pagar R$500. Pô, irmão,
a conta não fecha. A conta não fecha. De jeito nenhum. Vamos supor que o cara recebe 2 contos no mês. A gente que recebe menos. Mas vamos supor que o cara recebe 2 contos no mês. Se o cara quiser comprar uma camisa do time dele, ele vai gastar 1/4 do salário do mês inteiro. É tipo assim, ou tu compra uma camisa oficial ou tu come. Pô, irmão, tipo, não vai ter jeito, pô. O cara não vai querer deixar de ter a camisa do time dele. Ele vai nessa réplica tailandesa e o que for, e vai comprar a camisa mais parecida porque ele quer vestir a camisa do coração. Ele quer se sentir parte, mas ele não tem condição de comprar uma camisa oficial. Então, tipo assim, eu sou um cara que, como eu acabei de falar, sou contra a pirataria. Mas enquanto essas coisas não caminharem para ter um denominador comum que seja mais viável para a pessoa que tem menos dinheiro, a pirataria vai continuar existindo. Não tem pra onde correr, cara. Tanto por questão financeira, quanto pra confusão, que é não saber onde cada jogo vai ser transmitido. E o mercado clandestino se fortalece nesse cenário. O torcedor mesmo é o último a ter voz nessa história. O futebol passou do domínio das emissoras nacionais pro domínio de empresas internacionais. E com a quantidade de grana que tá envolvida nisso tudo, a principal preocupação tá longe de ser a facilidade e acessibilidade para se consumir futebol. Tipo assim, tem que ver, tipo assim, se você perguntar, trouxer esse debate aqui pra pessoa, muito provavelmente a resposta dela vai muito do quanto ela tem de capacidade financeira. Tu perguntar pra uma pessoa mais pobre, às vezes ela vai falar que tá ruim, que ela não vai conseguir tá assinando, e vários jogos vão passar em plataformas de streaming que ela não tem acesso, porque ela teria que ter conta e tal. Perguntar pra uma pessoa que tem mais dinheiro, ela vai falar, pô, tá top, porque aí eu consigo assistir todos os jogos, é só botar na plataforma e aí, beleza, e não fica tudo na mão da Globo, às vezes eu quero assistir de uma outra forma. Agora, a gente tem várias opções de transmissão do mesmo jogo, às vezes a gente quer mais resenha, a gente vai pra uma casa TV, eu quero mais série, eu vejo em outra emissora, sei lá o que. E também vai muito de uma questão de faixa etária, né? Hoje é mais fácil pra pessoa que é mais jovem, que consegue entender melhor todo esse mundo, essa tecnologia, mas pra pessoa que é mais velha é mais complicado, né? Por exemplo, pô, pra você chegar e falar assim, pô, tu chega no teu avô e fala assim, ó, tu pode assistir o jogo do teu time hoje, vai passar, mas vai ser na Paramount Plus. Pô, velho, e existe uma possibilidade do teu avô cair duro na tua frente, pô, entrar em desespero. Ele fala, pô, se você estiver me amaldiçoando, tá repreendido. Agora, o que você tá fazendo contra a minha vida? Porque ele não sabe nem o que é um Paramount Plus. Então, tipo assim, é complicado, entendeu? É complicado. Tem que achar uma forma de fazer algo mais acessível para as pessoas que têm menos dinheiro, algo mais simples para as pessoas de mais idade conseguirem entender também. É muita coisa acontecendo.